Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa e podcast Advogando para Servidores Públicos. Eu sou o professor Alexandre Masi e aqui nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero defendendo os servidores. E hoje nós temos o prazer de receber uma vez mais o William Maza, conhecido no Instagram, famoso como @engenheiro Maza, que é especialista em inteligência artificial e voltado especificamente para escritórios de advocacia. E nós viemos de 2 semanas discutindo as maravilhas do Claude para a advocacia. E hoje nós vamos falar um pouco de mão na massa, ou seja, como que o Claude pode ser usado para negócios na advocacia. William, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez para falar desse assunto que é tão fascinante do meu ponto de vista, que é IA no exercício da advocacia. Como rodar um escritório usando inteligência artificial, William? Bom, Alexandre, obrigado aí, obrigado pelo convite mais uma vez. A ideia é a seguinte: é trazer uma abordagem completamente diferente do que 95% dos profissionais percebem ou captam sobre o uso da inteligência artificial. Então, quando o ChatGPT foi lançado lá em 30 de novembro de 22, aí vai fazer quase 4 anos, todo mundo ficou encantado com as possibilidades, mas já está um pouco ultrapassado, para falar a verdade, essa questão de utilizar a ferramenta de maneira responsiva, do tipo, tem uma dúvida jurídica, como é que eu faço? Preciso criar um contrato, o que que eu faço? Me ajuda a elaborar uma minuta jurídica. Isso daí já é o arroz com feijão. O que eu quero provocar aqui nessa live, nessa discussão contigo, é que essa segunda onda da inteligência artificial, ela está entrando como um colega de trabalho, um assistente personalizado para rodar o negócio como um todo, e não simplesmente para ficar num jogo de perguntas e respostas, né? Então, hoje é possível você integrar uma ferramenta como o Claude em todo o aparato administrativo do seu escritório. Então, a partir do momento que um cliente te prospecta, né, você prospecta um cliente, um lead surge, né, ou seja, um cliente em potencial aparece, você já pode começar a usar a inteligência artificial para que ele entre no seu funil de vendas de maneira totalmente automatizado e trabalhando em conjunto com o advogado. Então, você imagina, Alexandre, o advogado ou a advogada recebe uma sondagem por e-mail ou por WhatsApp, por qualquer veículo que seja. Você integrando o seu Claude no seu CRM, ou em outras ferramentas do dia a dia, dependências, né? Ferramentas como o Monday, ferramentas como o Notion, que são ferramentas que ajudam o escritório a se estruturar, do ponto de vista administrativo. Você começa a conversar com a inteligência artificial para você avançar o cliente dentro do funil. Então, por exemplo, ele apareceu com uma demanda, ele quer entender como que a reforma tributária pode afetar os contratos dele, né? Então, você faz o seu cadastro numa ferramenta como o HubSpot, por exemplo, que é um CRM muito famoso, ele é totalmente na internet. E aí a inteligência artificial começa a te ajudar a criar o seu funil de vendas e a posicionar esse cliente em cada uma das etapas. Então o Claude vai dizer assim para você, olha, então esse cara aí, esse cliente, ele está na primeira etapa do seu funil de vendas. Então você vai abordá-lo dessa maneira. Você quer que eu escreva o e-mail já, né, para você aprovar e a gente já envia para ele, já marcando uma agenda para a semana que vem? Aí você vai lá, faz as validações e diz sim. Aí o cliente responde, a agenda já é feita, e na medida que você faz a agenda, né, você faz esse encontro, você transcreve toda essa reunião hoje com qualquer ferramenta, via Zoom, via Google Meet, via Microsoft Teams, e você devolve isso para o Claude para que ele ajude você a processar isso e fazer esse encaminhamento. Ó, então agora vocês combinaram isso, agora o próximo passo é esse, você quer ajuda nisso, você quer. Então, assim, Alexandre, um negócio que.
é muito revolucionário, porque não se trata apenas de um assistente que te ajuda a operacionalizar. Lembra que ele é expert em business, ele é expert em escritório de advocacia, então ele vai te ajudar a montar esse fluxo e ajudar a encaminhar nesse fluxo de maneira totalmente personalizada com o nicho do seu ramo de escritório de advocacia. Você sabe que durante um bom tempo na minha escola, eu assinava uma ferramenta norte-americana que trabalhava com funis de venda. Então ela encadeava toda a jornada do lead, fazia passo a passo, a gente programava os e-mails, ela disparava automaticamente os e-mails, só que era uma ferramenta caríssima, vamos dizer, 2 a 3 mil reais por mês. Então a inteligência artificial, ou de graça, ou por um valor muito mais baixo, pode substituir essa ferramenta. Legal, é bom saber isso, porque de forma amadora, eu mesmo tenho dado esse depoimento aqui, eu uso muito o chat GPT, mas nessa lógica que você disse que, vamos dizer, a lógica 1.0 de perguntas e respostas. É muito legal saber que ele pode substituir de alguma forma determinadas tarefas que nós teríamos que terceirizar a funcionários, a colaboradores. Mas a minha dúvida é a seguinte: um colaborador do escritório que ajude no apoio, que fique no WhatsApp recebendo e processando documentos, ele vai ser substituído ou já está sendo substituído por inteligência artificial ou essas mãos humanas são insubstituíveis? Então, esse é um assunto polêmico, né? Eu não gosto muito dessa abordagem da substituição do profissional, porque um profissional sempre faz muito mais coisas do que algumas tarefas específicas, né? Então, eu sempre prefiro dizer que a inteligência artificial ela é uma substituta de tarefas, não de pessoas. Aí, obviamente, né? Se eu tenho 10 tarefas, eu consigo fazer, aquele profissional faz 10 tarefas, e a IA faz as 10 tarefas, aí, obviamente que eu estou falando de uma substituição, mas isso é um caso que dificilmente acontece. Mas o mais importante, Alexandre, que eu quero deixar isso, o principal ponto da conversa de hoje, é esse entendimento da integração da IA com as ferramentas. E faz pouco tempo, para falar a verdade, tem alguns meses, onde isso caiu essa ficha na minha cabeça. Porque eu tinha um local que era no meu Notion, onde eu tinha todo o meu conteúdo escrito, né? No meu caso, dando curso, dando palestra, então estava tudo ali. Aí eu tenho o Monday, que é um local onde você faz o seu planejamento. Então, eu vou fazer um trabalho novo, eu vou lidar com o cliente, eu ficava estruturando todas as ações ali. Aí eu tenho o meu calendário de eventos, aí eu tenho o meu e-mail, eu tenho o meu CRM. Então, dava muito trabalho eu ter que ficar entrando nessas ferramentas, e aí, invariavelmente, eu deixava de lado. E hoje, a força da inteligência artificial é fazer essa integração de ferramentas e você agenda, por exemplo, né, o que eu faço todos os dias, eu tenho umas tarefas agendadas, onde o Claude ele entra, varre todas essas ferramentas e me diz assim, Masa, o que que você tem hoje? Ó, pendências que você tem, o que que você tem na sua agenda? Ó, tô olhando os seus e-mails, tem lead perguntando coisa lá, tem cliente pedindo resposta, tem um monte de e-mail que não serve para nada, eu mesmo já vou deletar. Percebe? Então, a força desse momento que a gente está vivendo da inteligência artificial é essa capacidade de integrar todas as ferramentas e facilitar muito a gestão para você não esquecer nada, para você não deixar de fazer follow-up, para você saber quais são os compromissos do dia, o que que você tem nos próximos dias para você poder se organizar. Então, assim, nos 30 primeiros minutos do meu dia eu consigo ter uma visão muito completa de tudo que está acontecendo, que vence hoje, que vence amanhã, e o que que eu preciso fazer em cada uma dessas etapas. Sendo que o Claude me avisa, a gente interage e ele volta nas ferramentas e sana a pendência, cria mais uma, coloca um apontamento na minha agenda, coloca um follow-up para eu fazer. Ou seja, assim, e além de tudo isso ele ainda vai me orientando em como responder. Então, eu até brinquei que ontem eu levei uma bronca do Claude, porque um lead entrou em contato comigo via LinkedIn
E aí eu fui fazendo pergunta, pedi para dar um número de WhatsApp, e aí o Claude falou assim: você está totalmente errado na sua abordagem. Se a pessoa te acessou via LinkedIn, ela quer continuar a conversa por ali. Você não pode, na hora de fazer uma prospecção, você jogar de volta para a pessoa que está te procurando para que ela tome as iniciativas para fechar o negócio. Você nunca vai fechar um negócio desse jeito. Tem que estar sempre na sua mão. Então, na próxima vez, me pergunta antes de responder para um lead, para você qualificar o lead. Ainda levei bronca ainda, mas olha como que isso é legal, né? É um assistente, é um especialista, é um assessor, tudo junto integrado numa ferramenta só. William, você comentou umas 2 ou 3 vezes e eu não sei o que que significa CRM, que você disse que você tem um. CRM é a sigla de um aplicativo, de um software chamado Customer Relationship Management. É um software que faz a gestão dos seus clientes. Então, toda vez que alguém te aborda, manda um e-mail, seja um WhatsApp, você cadastra no CRM e ele entra nesse funil. Esse que você falou que pagava 2, 3 mil Ah, reais, ele cadastra num funil que você previamente acordou com a inteligência artificial e ela amarra ações, né? Então, Masa, você conversou com o lead ontem às 10 da manhã e você passou uma proposta para ele. Então, faça o follow-up daqui 3 dias. Daqui 3 dias ele fala, ó, tá na hora de fazer o follow-up. Você vai dizer isso, isso e isso. Ah, ele respondeu positivamente. Então você vai marcar uma reunião. Então o CRM é um aplicativo que te ajuda a percorrer essa jornada entre a prospecção e o contrato fechado. Só que com o Claude te ajudando em cada uma das etapas e te dizendo o que fazer, como fazer, que horas fazer, de uma maneira muito perfeita, muito perfeita. legal, estamos falando uma vez mais com o Engenheiro Masa, esse é o perfil, siga no Instagram Engenheiro Masa, o perfil dele é muito interessante, eu acompanho diariamente as postagens, é muito prático mesmo você saber como operar essas ferramentas. E o tema de hoje é Claude para negócios na advocacia. Nós temos alguns minutinhos ainda, o LinkedIn não me deixa postar vídeos maiores que 15 minutos e o Instagram do que 20, então eu fico aqui no papel chato de controlar o tempo. Willy, quais são os cuidados que a gente deve observar ao utilizar a inteligência artificial para negócios? Lembrar que é uma ferramenta de apoio. Cuidado com esse negócio de se empolgar demais nas automações. Não, responde direto para o meu cliente sem eu ver, não. Você sempre tem que validar. Assim como o contador usa uma calculadora para fazer as contas e ele checa o resultado. Assim como o analista financeiro usa o Excel para fazer as análises, mas confere tudo. O profissional do ramo do direito, o advogado, o escritório, preciso usar tudo isso, mas lembrar que é uma conversa, é uma coautoria, né? O que em inglês eles chamam muito bem de co-work, né? É um companheiro de trabalho, não é o seu substituto. Então é alguém que você tem que validar tudo, porque às vezes escreve umas besteiras, às vezes é impreciso na comunicação, e não tem às vezes o contexto de 100%. E se você for seguir tudo que vai fazer, às vezes você pode se comunicar de maneira errada. Então, o cuidado é, você precisa continuar, assim como no lidar de maneira responsiva, você precisa checar 100%. Nessas atividades de trabalho contínuo, conjunto, você tem que estar sempre checando e validando aquilo que a IA está dizendo que vai fazer. Aí você dá o aval e ó, pode fazer. Legal. E aí, uma última palavrinha sua, William, sobre quais ferramentas utilizar para essas tarefas que você comentou hoje. Hoje o Claude é a principal ferramenta para fazer tudo isso que eu estou falando. Só que o Chat GPT também consegue fazer, né? O Chat GPT faz aí umas 3 semanas, passou por uma reestruturação na qual eles praticamente copiaram o Claude, que é a grande vedete do mundo da IA hoje. Então eu também consigo fazer tudo isso que eu falei, você consegue fazer no Chat GPT. Claro que é um pouquinho mais avançado, você vai precisar usar lá as ferramentas do tal do Work, né? Que é uma nova aba que abriu, tem o Chat e agora tem o Work também, que são agentes de IA que te ajudam na consecução dessas atividades que eu estou falando para fazer. Mas perfeitamente possível de fazer no Chat GPT também. Fechou, William. Muito obrigado por mais essa conversa tão interessante sobre o uso de IA na advocacia. E fica aqui a ideia que você lançou, que para mim muda muito essa concepção de que a inteligência artificial não substitui pessoas, ela ajuda a realizar
tarefas. Valeu, nos veremos aí, William, na próxima oportunidade. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando para Servidores. Abraço, gente. Tchau.